a título de introdução, quero pensar com vocês sobre a nossa lógica quando ela é posta em prova, quando a nossa lógica humana é colocada em xeque, é colocada em prova. Versículo 51 até o versículo 59 do capítulo 6 do Evangelho de João, nós lemos o seguinte: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Esses versos, então, do 51 até o 59, falam de Jesus como sendo o pão da vida. E aí ele vai usar esse simbolismo do pão a partir de uma afirmação. Aí eu vou pedir para você acompanhar comigo, o verso 51. Ele faz uma afirmação: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Diante dessa afirmação que Jesus faz sobre si mesmo, e é importante que se diga isso, ele não faz uma afirmação sobre uma ideia, ele não faz uma afirmação sobre uma possibilidade, ele não está fazendo uma afirmação como quem apresenta uma tese para ser debatida, discutida, ampliada e por aí vai. Não. Ele faz uma afirmação sobre sua identidade, sobre quem ele é. E quando ele fala sobre a sua identidade, a sua missão vem à tona. A sua missão fica clara. Ele é pão da vida que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, e esta minha carne eu darei como sacrifício, como oferta pela vida deste mundo. Então, essa afirmação sobre Jesus diz respeito a ele mesmo, a quem ele é e o que ele veio fazer nesse mundo. Diante dessa afirmação surge uma dúvida, versículo 52. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: Como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Na cabeça dos judeus, isso foi entendido como canibalismo, né? Literalmente canibalismo. Por quê? A discussão dos judeus é: isso que ele está falando, isso não tem sentido nenhum. Isso não tem sentido nenhum. Como que um homem, como que um ser humano pode nos oferecer a sua carne para a gente comer? E aqui o texto só levanta essa pergunta, mas essa pergunta, seguindo essa linha de raciocínio da pergunta, levantaria diversas outras perguntas. Por exemplo, o que tem a ver comer a carne desse sujeito e ter vida eterna? O que tem a ver virar um canibal e viver eternamente? O que tem a ver uma coisa com a outra? Ou seja, da nossa perspectiva, na nossa lógica, na nossa maneira de enxergar as coisas, isso que Jesus está falando não tem sentido algum. Isso que Jesus está falando, além de ser uma coisa ilógica, sem um sentido, uma falácia, ela é também uma coisa que um lunático falaria, um maluco falaria, não um ser humano normal, não uma pessoa normal. A essa dúvida levantada pelos judeus, a resposta de Jesus vem do verso 53 ao verso 59. Onde nesses versos a carne, o sangue e o sacrifício são discutidos. Jesus coloca então em resposta ao que eles estão perguntando aquilo que significa a sua carne, o seu sangue, o seu sacrifício e todas essas afirmações que ele faz sobre si, sobre a sua identidade, sobre sua missão, sobre aquilo que ele veio fazer nesse mundo.
E aquilo que ele veio fazer nesse mundo é entregar a sua vida. Aquilo que ele veio fazer nesse mundo é dar o seu sangue e dar a sua carne, para que todo aquele que comer do seu sangue e beber da sua carne passe a ter comunhão com ele, passe a ter a vida que somente ele pode oferecer. Entende? Então, isso aqui é interessante porque a afirmação de Jesus é que ele tem a verdadeira vida. E somente por meio dele é possível termos acesso à verdadeira vida. Não a sobrevida que nós temos, não aquilo que nós chamamos como mera sobrevivência, mas a vida, conforme planejada por Deus, a vida em plenitude, a vida que transborda, a vida abundante que nós seres humanos não conhecemos pela nossa lógica. Aquilo que nós seres humanos não temos acesso por via natural. Aquilo que nós não teríamos acesso, a vida que nós não temos acesso a ela pela nossa própria razão e lógica. É isso que Jesus está dizendo. Olha, eu vim mostrar para vocês a realidade agora em um nível mais profundo, onde a razão não consegue chegar, onde a lógica não alcança. É por isso que quando eu falo que quem não comer da minha carne não vai ter vida, vocês acham que eu estou propondo canibalismo. Porque é só até aí que a sua lógica consegue ir. Só até aí que você consegue enxergar. É por isso que não teria sentido algum você comer da minha carne e ter vida eterna. Isso não tem sentido. Porque é somente até aí que a nossa lógica consegue chegar. Jesus propõe uma outra coisa. Jesus está propondo uma outra forma de enxergarmos a realidade. Olha o que ele diz no verso 58. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá. Aquele que se alimenta deste pão viverá. Interessante que o maná era o alimento real. O maná era um negócio literal, ou seja, um alimento para a nossa sobrevivência. Era um alimento com todos os seus nutrientes, com tudo aquilo que a gente precisava para continuarmos vivos. E o que é que Jesus disse? Ele comeu, eles, os seus antepassados, comeram do maná, comeram deste alimento físico, real, concreto, e morreram. Porque o maná fazia mal? Não, porque o maná mantém a vida até um certo período. Em um determinado momento, por causa da velhice, da doença, morte morrida, morte matada, todo mundo morre. Em um momento a vida vai chegar ao seu fim. E o que Jesus está propondo? Falou, olha, mas tem um outro alimento. Tem um outro alimento que este vai além do maná. E assim como o maná era um alimento que sustentava a vida, eu proponho para vocês um alimento que sustenta a vida. Mas não a vida que se esvai com o tempo, alimentada pelo maná, mas a vida que permanece para sempre, com um alimento que os seus olhos não podem ver, com um alimento espiritual, com aquilo que é eterno. Então, eu colocaria a seguinte questão diante desse texto. A lógica de Jesus é a crucificação da razão humana. A fé não seria uma outra maneira de compreendermos a realidade? Qualquer pessoa antenada sabe das discussões que se travam ao longo da história e por muito tempo, e até hoje a Super Interessante continua vendendo revista por causa da discussão entre fé e razão. Concordam comigo? Até hoje a Super Interessante sobrevive de discutir a questão da fé e da razão. E aí o que toda essa discussão, ao longo de séculos, tem mostrado para a gente é que fé e razão estão em conflito. Elas disputam o campo da verdade. Entende? Então é isso que elas estão mostrando, que a fé e a razão estão numa queda de braço, sobre por onde a gente tem acesso à verdade. Certo? Então, e aí se coloca de uma forma muito ridícula, os inteligentes atuam com a razão. E para você atuar com a razão, você tem que descartar aquilo que é a fé, porque a fé é irracional. Porque a fé é ilógica. Porque a fé não se baseia em fatos. A fé não se baseia em dados. A fé é alienação. A fé é coisa de outro mundo. A fé é mandinga, é figa, é
alho com sal grosso em cima da geladeira. Fé é essas loucuras aí. É crente que vem na igreja, entendeu? E fica louvando a Deus. Não, isso é fé, isso não tem nada a ver com a realidade. A realidade não é assim. A realidade é feita de fatos, é de coisas concretas, é daquilo que se pode provar, é aquilo que a nossa razão pode compreender. Então, fé e razão estão num debate. Só que aí eu faço uma pergunta: se toda essa maneira de nós entendermos o lugar da razão e o lugar da fé sempre vai ser dentro do ringue, ou será que nós vamos compreender fé e razão como aquilo que a Bíblia aponta para mim sobre o caminho da fé e o caminho da razão? A área da fé e a área da razão. Entende? O que eu estou querendo dizer com isso? É que a razão chega até um determinado ponto da realidade. E a razão não é coisa do diabo que está em oposição à fé. Não foi o diabo que nos deu razão. Não foi o demônio que criou para a gente a inteligência, que nos deu um cérebro para que pensássemos, raciocinássemos, etc. Não, é criação de Deus. E se a razão humana é criação de Deus, Ele nos deu essa inteligência, chamada por nós de razão, para que compreendamos uma parcela da realidade. Então, tudo aquilo que os nossos olhos podem ver é compreendido pela razão. Só que existe uma realidade que a razão não alcança. E aí entra uma segunda inteligência que Deus nos deu, a fé. A fé é uma inteligência pela qual a gente pode acessar uma realidade que a razão não acessa, que a razão não é capaz de enxergar. Por isso eu atendi uma pessoa essa semana e isso me deixou muito intrigado, porque a pessoa chegou para mim falando o seguinte, que por conta do estresse do cotidiano, por conta do trabalho, por conta das pressões, das perspectivas não tão positivas de futuro na área dele, ele precisava se apegar à fé. E a forma como ele falou de fé foi uma coisa muito interessante. Ele disse que ele precisava da fé porque ele precisava de uma válvula de escape. Ele precisava da fé, fortalecer a fé, porque ele precisava de uma alternativa, de uma saída para essa realidade dura que ele enfrentava. E eu fiquei pensando sobre isso, fiquei refletindo enquanto ele falava várias vezes da fé como uma válvula de escape, ou como uma saída de emergência. Daí eu faço a seguinte pergunta: a fé é uma saída de emergência ou a fé é o alicerce que sustenta o edifício? O que é a fé? É a saída de emergência do edifício? Ou será que a fé tem que ser o alicerce que sustenta todo aquele edifício? O que deve ser a fé na nossa vida? Uma outra pergunta: a fé é um instrumento de alienação, como normalmente a gente ouve falar sobre a fé? Ou será que a fé é um meio para acessarmos uma realidade mais profunda? O que é a fé? É um instrumento para a gente fugir da realidade ou para a gente chegar aos subterrâneos da realidade? O que é a fé? Em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, se você quiser abrir sua Bíblia, anotar, enfim, é a palavra famosa, onde Jesus chega nos finalmentes do Sermão do Monte, e aí ele diz o seguinte para as pessoas que o ouvem: olha, se você ouve essas minhas palavras e pratica essas minhas palavras, você é uma pessoa sábia, que como uma pessoa sábia constrói a sua casa sobre a rocha. E quando vêm as tempestades, e quando as águas dão contra essa casa, quando os ventos fortes sopram contra essa casa não se abala, porque ela tem estrutura, ela está feita sobre a rocha. Agora, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o insensato construtor que edifica sua casa sobre areia. E quando vier tempestades, quando as águas baterem contra ela, quando os ventos soprarem contra ela, o que vai acontecer? Essa casa vai cair, porque ela não tem sustentação, ela não tem firmeza. Mas o interessante é que Jesus fala não sobre quem ouve e quem não ouve, mas é quem ouve e pratica. Entende? Porque tanto o sábio quanto o insensato têm uma coisa em comum: ambos ouviram a palavra de Jesus.
O que te faz sábio ou insensato é se você vai praticar ou não aquilo que você ouviu. Percebe? Então, o que é a fé? A fé, para mim, é essa prática daquilo que Jesus nos ensinou. A fé, nesse sentido, nada mais é do que ouvir tudo que Jesus tem a nos dizer sobre a vida, sobre a realidade, sobre Deus, sobre a história, sobre o que é essa realidade que a gente vive. Ouvir tudo isso e vivermos de acordo com aquilo que Jesus ensina. É praticarmos aquilo que temos ouvido de Jesus. Então não adianta absolutamente nada dominicalmente ouvirmos a palavra do Senhor. Não adianta absolutamente nada todos os sábados ouvirmos o Evangelho. Não adianta nada ouvir musiquinha crente que traz a palavra do Senhor nas suas letras. Não adianta nada ouvir o que as pessoas dizem e ensinam e pregam e falam sobre o que Jesus ensinou, se você não praticar aquilo que você aprende, aquilo que você ouve. Se tudo o que você ouve não for traduzido em vida, você está perdendo o seu tempo. Você está perdendo o seu tempo. Seria mais sensato você, de uma vez por todas, assumir que você quer viver de acordo com a sua própria vontade, o seu próprio projeto, e ir logo construir sua casa sobre areia, do que você ouvir tudo que tem em Jesus para dizer e não praticar aquilo que ele tem a dizer. Ou seja, construir, edificar a sua casa sobre a rocha. Da mesma forma, a fé é um instrumento para acessarmos uma realidade mais profunda. Olha, por exemplo, Colossenses, capítulo 1. Esse eu vou pedir para você abrir sua Bíblia aí. Colossenses, capítulo 1. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito entre todos os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de... Foi até o 20. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Coisa linda, isso aqui era um hino da igreja cristã primitiva. Os primeiros cristãos cantavam isso daqui. Isso era uma confissão de fé em forma poética, onde isso servia como canção. Onde nessa canção da igreja primitiva, eles afirmavam o que eles pensavam sobre quem é Jesus. Então, quando você olha pela razão, você tem o que sobre a criação do universo, sobre a origem do cosmos, sobre a sustentação de todas as coisas. Sabe o que você vai ter? Você vai ter o Big Bang, você vai ter a teoria da evolução das espécies, você vai ter os átomos, você vai ter as partículas subatômicas, você vai ter tudo isso que a física, que a química, que a biologia mostra para a gente. E isso é o que a nossa razão consegue compreender. E, gente, isso é magnífico. Isso é magnífico. Olha a inteligência que Deus deu para a gente. Olha a capacidade que Deus deu para a gente de olharmos para aquilo que Ele fez e darmos nome e descobrirmos as coisas que Ele criou e como criou. Olha que coisa incrível. Isso é sensacional. Só que quando você olha com os olhos da fé, você enxerga por trás disso. É por trás da cortina. E quando você enxerga por trás da cortina, sabe o que você vai descobrir? Somente pelos olhos da fé, é que por trás de tudo isso existe um princípio nessa criação. E o princípio dessa criação não é um acidente, é um amor. É uma pessoa, é Cristo. Ele é o princípio, ele é o primogênito da criação. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque em Cristo, tudo aquilo que a ciência consegue me dizer sobre a realidade, nele é que todas as coisas foram criadas. E ele é quem sustenta todas as coisas criadas. Então não existe absolutamente nada na história humana, na face da Terra. Tudo aquilo que a ciência conhece e aquilo que a ciência ainda desconhece, todas essas coisas são sustentadas em Cristo Jesus. É Ele quem sustenta todas as coisas, Ele é o Senhor de toda a criação. Pois, versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele
e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Já parou para pensar que este é o Cristo que te chama para amizade com Ele? Que este é o Cristo que te chama para o particular, te dizendo o seguinte: deixa eu te ensinar a viver. Deixa eu te mostrar o que é a realidade. Deixa eu te mostrar o que de fato são as coisas. Deixa eu te mostrar como de fato a história funciona. Deixa eu te mostrar como de fato a natureza funciona. Deixa eu te mostrar como que a sua vida se encaixa nisso tudo que eu fiz. Porque é nele e por meio do seu sacrifício que todas as coisas estão sendo reconciliadas. Tanto as coisas que estão nos céus quanto as coisas que estão na terra. Daí é que não tem conflito entre fé e razão. São duas inteligências concedidas a nós por Deus para que apreendamos a realidade, desde a sua superfície, a nossa razão, até as suas maiores profundezas, por intermédio da nossa fé. E aí eu quero pensar com vocês a sequência desse texto, agora voltando lá para o Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 64 até o versículo 69. Nesse texto, diante disso tudo que Jesus está discutindo, sobre ser o pão da vida, sobre seu sangue ser a verdadeira bebida, a sua carne ser o verdadeiro alimento, e por meio disso termos acesso a essa vida que ele veio nos dar, ele faz uma divisão entre o seu grupo de seguidores. E aí ele tem um grupo de pessoas que até então está caminhando com ele, ouvindo as suas palavras, vendo os sinais miraculosos que ele realiza, não entendendo muita coisa do que ele está falando, porque só consegue entender literalmente algumas coisas que ele fala. Ou seja, está meio confuso para esse grupo de seguidores, e nas aspirações dessas pessoas que seguem Jesus, você encontra motivações muito diferentes. Pessoas que querem coisas diferentes ao andarem junto com Jesus. E olha o que ele vai dizer, do versículo 64 ao versículo 69. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Agora Jesus falando para os seus discípulos, tá? Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Eu gosto de pensar nesse texto, eu não sei quantos de vocês tiveram aqui no Crescer, quando a gente estudou a carta de Paulo aos Gálatas. E aí uma das coisas que a gente falou nesse texto sobre o Evangelho é que às vezes as pessoas pensam em Jesus como um líder religioso, um mestre da moral, um pensador, um profeta, alguma coisa assim. Então sempre pensam em Jesus naquilo que a gente encontra nos próprios evangelhos sobre ele. Quem é Jesus? Jesus é profeta, Jesus é mestre, entende? Pensa sempre nessas características. Então Jesus é aquele que tem alguma coisa a nos ensinar. Muito bem. Isso é verdade? Claro que isso é verdade. Sem dúvida nenhuma, todos nós, inclusive, nos reunimos aqui porque queremos aprender com Jesus. Só que tem uma característica de Jesus muito anterior ao seu ensino. Jesus, antes de ser mestre, é salvador. É aquele que salva. Porque mestre, todos nós podemos ser. Mestre, a história conhece vários. Mestre da religião, mestre da filosofia, mestre de não sei... Nós temos um monte de mestres por aí. E sempre tivemos. Mas Salvador, só existe um. E aí a metáfora que o Tim Keller usa lá no comentário dele de Gálatas é a seguinte: quando você está numa piscina pública, e aí você está sentadinho lá, vendo aquela cena toda, e uma pessoa cai na água, não sabe nadar e começa a se afogar. O que você faz? Você chega na borda da piscina e começa a ensinar para a pessoa como é que nada? Começa a tentar fazer com a pessoa se afogando alguns exercícios de respiração e etc. Moça, você está se afogando, mas eu vou te ensinar o nado crawl agora. Presta atenção como que faz. É isso que você vai fazer? Não. Você também não vai jogar um tutorial do YouTube para ela aprender a nadar. Não, não é isso que você faz. Quando você vê uma pessoa que vai morrer, o que você tem que fazer? Você joga a corda, você joga a boia, você pula na piscina. Você salva aquela pessoa.
É isso que Jesus veio fazer. Ele não veio aqui ensinar a gente a sair dessa subvida que a gente tem. Ele veio aqui para salvar a gente dessa vida que a gente tem. Para que, salvos, aprendamos com Ele a viver a sua realidade, a viver a sua história. Esse é o movimento. Percebe? Então, quando Jesus coloca isso, fica muito claro. Porque ou você crê em Jesus, ou você não crê em Jesus. Não adianta Jesus ser para você o maior psicólogo que já existiu, o maior músico que já existiu, o maior poeta que já existiu, o maior líder. Não é isso que me interessa. Não é isso que me interessa. O que me interessa em Jesus é que Ele é a salvação. Só Ele tem a palavra de vida eterna. É isso que me interessa. Entendeu? E a partir desse momento, salvo, ele estendeu a mão, saí da piscina, estou salvo, estou fora do risco. Agora eu chego para ele, por favor, me ensina a nadar. Agora eu quero aprender, mas eu primeiro preciso ser salvo. Por isso, a primeira divisão que ele faz no grupo dele são aqueles que não creem nele. Olha o que ele disse no verso 64. Contudo, há alguns de vocês que não creem. E ele está falando para quem? Não é para o pessoal lá do mundão que não quer saber dele, não é para o pessoal lá de fora que não curte, para os seus discípulos. Para os seus discípulos. Olha como que começa essa seção da narrativa, versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos de quem? Dos judeus, dos fariseus, dos mestres da lei? Não. Muitos dos seus discípulos, seguidores e seguidoras, entraram em conflito quando ouviram as coisas que Jesus estava dizendo. E aí Jesus vira para os seus discípulos e diz, olha, é o seguinte, tem muitos de vocês que não creem. Tem muitos de vocês que me seguem porque viram as coisas que eu fiz, porque curtem o meu ensino, porque gostam das loucuras que eu falo, por qualquer razão. Mas não creem em mim. Não creem em mim. Essa é a primeira divisão. Esse é o primeiro grupo. Onde esse grupo que não crê em Jesus, e aí eu vou falar rapidamente, a gente não vai entrar, não dá tempo, mas, por exemplo, no versículo 25 e do versículo 27 ao versículo 27 do capítulo 6, são pessoas que estão próximas de Jesus, mas ao mesmo tempo estão distantes de Jesus. É o caso lá que a gente falou na semana retrasada do filho mais velho da parábola do amor do pai, de Lucas 15. É um filho que está dentro da casa do pai, do lado do pai, mas nunca esteve tão distante do pai, estando ao lado do pai. Está próximo, mas ao mesmo tempo está muito distante. São pessoas que acabaram de comer do pão e do peixe que Jesus multiplicou, mas ao mesmo tempo continuam famintas. São pessoas que veem, mas permanecem cegas. São pessoas que entendem, mas que não creem em Jesus. Para muita gente, já entendeu o que é o Evangelho, porque o Evangelho é extremamente simples. A narrativa do Evangelho é um negócio extremamente simples. E todo mundo entende o Evangelho, mas não crê naquilo que entendeu. E por quê? Porque crer envolve a vida, envolve o que eu vou fazer da minha vida com isso que eu acabei de ouvir. É quais serão os meus próximos passos. É isso que está envolvido nessa história. Porque crer tem a ver com obediência. Olha só o capítulo, abre sua Bíblia no capítulo 14 de João. Eu vou pedir para vocês lerem 2 versículos do capítulo 14. O versículo 21 e o versículo 24. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, aquele negócio. Todos nós, em algum momento, porque por livre e espontânea vontade, ou porque você cantou isso numa música, você já disse que você ama Jesus. Certo? Você já declarou o seu amor para Cristo. Mas o que Jesus está dizendo aí nesse texto? Quem que me ama? Não é aquele que me faz declarações de amor. Quem me ama é quem me obedece. Se você não me obedece, você não me ama coisa nenhuma. Se você não ouve o que eu falo e não obedece o que eu falo, você não me ama nada. Então, para com a hipocrisia. Para de ficar fazendo declaraçãozinha de amor para Jesus, porque não é isso que ele está querendo de você. O que ele está querendo é que você ouça as palavras dele e pratique as palavras dele.
O que ele mais quer é que você, de uma vez por todas, construa a sua vida sobre a rocha e não mais sobre a areia. É isso que ele quer. Esse é o amor. Esse é o amor. E o amor é você aceitar aquilo que ele fez por você, ouvir a sua voz e construir a sua vida em cima dos seus mandamentos. E o versículo 24, o que é que diz? Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Muito bem. A mesma afirmação, mas agora na negativa. Não é? Se você... Quem é aquele que não me ama? É aquele que não me obedece. E nos dois casos, de onde vêm as palavras que Jesus profere? Do próprio Deus. É do Pai. É Ele quem está trazendo ao mundo aquilo que o Pai está revelando a nós. O segundo grupo dos discípulos, são só 60 grupos, gente. A gente está no segundo, até o final da noite a gente encerra. Não, são só 3. Os traidores, versículo 64. Olha o que ele diz lá no versículo, na segunda parte do versículo 64. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Nos dias de Jesus, no contexto de Jesus, quem era o traidor? Judas, certo? Judas foi aquele que, dos 12, foi aquele que traiu Jesus. Por que ele traiu Jesus? Exato. Ele gostou do que Jesus tinha para dizer? Eu acho que esse grupo não se desprende do anterior. Ou seja, eu só posso trair porque eu não tenho nenhum compromisso com ele. Porque se eu tivesse algum compromisso de fato, se eu o amasse de fato, jamais o trairia. Né? Exato. Então, esse é um grupo que é um pouquinho pior do que o anterior. Né? Porque ele vai trair Jesus pelas suas 30 moedas de prata. É o que diz lá o texto de Mateus, capítulo 26, de 14 a 16, onde Judas chega para aqueles que queriam prender Jesus, matar Jesus, e faz uma proposta. Ó, eu entrego ele para vocês. Quanto que vocês me dão por isso? Judas é o símbolo máximo do nosso coração corrupto. Judas é o ícone da corrupção humana. Eu entrego para vocês para o meu próprio benefício. Eu dou ele para a morte. Estou nem aí, vocês fazem com ele o que vocês quiserem, desde que vocês me paguem um valor. E por 30 moedas de prata, ele trai aquele que supostamente era o seu amigo. Por 30 moedas de prata, ele trai o Filho de Deus. Só que os traidores continuam na história na mesma sequência do Judas. Ou seja, são aqueles que estão no grupo de seguidores de Jesus, mas têm interesses escusos ao estar na companhia de Jesus. São aqueles que, por exemplo, em Atos capítulo 8, verso 9 até o verso 25, aparece um sujeito chamado Simão, que quando vê Pedro e João orando pelas pessoas, e ao orarem pelas pessoas, essas pessoas eram cheias do Espírito Santo, Simão chega para Pedro e para João e fala, ó, me vende isso daí, para que quando eu orar pelas pessoas, elas também fiquem cheias do Espírito Santo. Ele vê na obra de Deus uma fonte de lucro, uma fonte de renda. Me vende o dom do Espírito, para que quando eu orar pelas pessoas, elas sejam cheias do Espírito. E aí Pedro, com toda a sua delicadeza, vira para Simão e fala, vai para o inferno, você e o seu dinheiro, se você acha que você pode comprar o dom de Deus dessa forma. Mais para frente, nas cartas de Paulo, por exemplo, segundo aos Coríntios, capítulo 2, verso 17, o apóstolo Paulo fala desses mesmos traidores, que falavam de Jesus, que falavam do Evangelho, que falavam da Bíblia e etc., faziam igreja, se tornavam líderes cristãos, mas com qual interesse? O lucro. Mercadejadores do Evangelho e da palavra. E aí você tem um monte de pessoas insensatas que não conhecem o Evangelho, que ouvem essas palavras e seguem essas pessoas, sem entender que o que elas estão fazendo lá não tem nenhum compromisso com Cristo, tem compromisso com o seu bolso, tem compromisso com o seu sucesso, tem compromisso com o seu dinheiro, com o seu lucro. A mesma coisa na carta de Judas, no verso 11, onde ele vai falar dessas pessoas que pregam pelo lucro. Esses dois que formam um grupo, e de dentro desse grupo um pouco pior que é o traidor, eventualmente são pessoas que deixam de seguir Jesus.
deixam de seguir Jesus. Mesmo os traidores, deixa de seguir Jesus quando encontra em Jesus uma fonte do seu lucro. Esse grupo são aqueles que eventualmente vão deixar de seguir Jesus. É por isso que versículo 66 diz que daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E aí Jesus, ao perder um grupo considerável de discípulos, chega para os 12, que foram aqueles que ficaram, e não faz nenhum apelo, né, do tipo, eu já perdi um monte, por favor, fica comigo, né, dá uma força, dá uma moral para mim, eu não sei o que aconteceu, hoje eu não acordei bem, deu um monte de palavra dura, desencontrada, a galera não entendeu o que eu tinha para falar, ou eu me expressei mal quando eu fui falar sobre pão do céu e etc. E aí a galera foi embora, mas pelo menos vocês que estão mais... Pô, fica comigo, desculpa aí. Né? Não. Jesus chega para os 12 e fala, vocês também não querem ir embora? Pode ir embora se vocês quiserem. E aí vem a resposta do grupo que de fato crê em Jesus e tem comunhão com o Filho de Deus. Olha a resposta de Pedro. Senhor, para quem iremos? Eu não tenho para quem ir. Eu não tenho para onde ir. Tudo o que eu tenho é o Senhor. Aí você pensa que Pedro, então, era um mendigo, né? Era um morador de rua, era sei lá, um músico, um pastor. Ou seja, não, cara, Pedro, ele, segundo os evangelhos, ele tinha uma sociedade, eles tinham um grupo de funcionários, alguns barcos, e trabalhavam em um negócio lucrativo. Pedro não era um Zé Ninguém da vida, não era um cara desencontrado na vida, ele tinha profissão e sabia ganhar dinheiro com aquilo que ele fazia. Pedro era, nos moldes daquele tempo, que seria um empresário nos nossos dias, ele não era um assalariado, ele era um patrão, ele tinha funcionários. Diz o Evangelho que quando Jesus o chamou, ele deixou os barcos, as redes com os empregados e foi seguir Jesus. Era alguém que já tinha propósito na vida, que já estava com a vida feita. E esse Pedro, ao conhecer Jesus, ele falou, eu não posso voltar para os meus barcos. Eu não posso voltar para aquilo que era a minha vida e o meu único propósito. Ganhar dinheiro para viver mais um dia. Ganhar dinheiro para fazer os meus projetos de futuro, ou seja, comprar mais barcos, mais redes, mais funcionários e vender mais peixe. Eu não posso voltar para essa vidinha. Quando eu te conheci, Jesus, a partir desse momento, todas as outras coisas morreram para mim. Então, Jesus, eu não vou embora, não porque o seu discurso foi bom, foi ruim, porque foi duro, foi leve, porque sua palavra foi legal, motivadora ou não foi. Não, Jesus, eu não vou embora porque eu não tenho mais para quem ir, para onde ir. Porque em nenhum outro lugar na face da terra e em nenhuma outra boca eu vou encontrar as palavras de vida eterna. Nós sabemos, versículo 69, nós cremos e nós sabemos que és o Santo de Deus. Eu sei e eu creio. Eu sei e eu creio que você é o Santo de Deus. Quem permanece é aquele que tem comunhão com Jesus. São aqueles que comem do pão da vida e que bebem do seu sangue. Olha o que disse o versículo 56 que a gente leu. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E comer do seu corpo e beber do seu sangue é ter comunhão com ele. É a vida dele que passa para dentro de você. É você e ele se tornando uma só carne. É você e ele se tornando um só. Isso é ter comunhão com Jesus. É algo que não é apenas intelectual, racional, lógico, mas é vital. É comer da carne e beber do sangue. Isso é existencial. É um envolvimento que vai muito além da palavra e do discurso. Entende? É Jesus dizendo, o nível de relacionamento que eu quero ter com vocês, para que seja realmente o plano de Deus, é preciso que vocês vão muito além do que simplesmente ouvir as minhas palavras. Eu preciso que vocês comam a minha carne. E eu preciso que vocês bebam o meu sangue.
Porque aí sim vocês terão comunhão comigo. Vocês permanecerão em mim e eu permanecerei em vocês. E para finalizar, aqueles que permanecem são aqueles que anseiam por vida eterna, muito mais do que aquilo que é perecível. Para Pedro já não bastava mais basear a sua vida e viver por aquilo que é perecível. Ele fala sobre Jesus e é interessante que a sua confissão de fé diz respeito à vida eterna. Quer dizer, Jesus, eu não quero mais voltar para uma vida perecível. Eu quero continuar contigo, porque em você eu encontro a vida eterna. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 16. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E é por essas e outras que eu sou apaixonado pelos textos do apóstolo Paulo. Ele é brilhante. Qual é o convite da fé? É que até hoje você fixou seus olhos naquilo que é transitório. Tudo que os seus olhos humanos já viram e que sua mente pode compreender é transitório. Vai passar, vai acabar. O convite da fé é para que você consiga enxergar o mundo como Deus vê. É para que você veja a realidade como Ele vê. É para que, com os olhos da fé, você fixe os seus olhos. A ideia de fixar os olhos é, para onde eu estou olhando é para onde eu estou indo. Fixar os olhos, a metáfora aqui é o caminho. Então, fixar os meus olhos em uma direção e caminhar naquela direção. Fixar os olhos é onde você coloca a tua esperança, onde você coloca os teus projetos, onde você coloca o teu futuro. É ali que você está fixando os seus olhos. Se você está fixando os seus olhos na sua carreira, é para lá que você está indo. Se você está fixando os seus olhos em uma classe social, é para lá que você está indo. Se você está se fixando os seus olhos em uma determinada pessoa que você quer ser igual a ela, é para lá que você está indo. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Não fixe os seus olhos naquilo que é transitório. Fixe os seus olhos naquilo que é eterno. Porque tudo que os seus olhos podem ver e onde os seus olhos podem se fixar, vai acabar. É passageiro. E por isso mesmo, não oferece segurança alguma. Mas quando você fixar os seus olhos naquilo que é eterno, Cristo Jesus e o seu projeto de vida, aí sim você encontrou o que você precisava. Você encontrou vida eterna. Você encontrou eternidade em um mundo transitório. Você encontrou eternidade em um mundo onde tudo passa. Se agarre a essa eternidade e que nada tire de você essa eternidade. Que vocês, que nós, que nenhum de nós, nos encaixemos entre os que não creem, que seguem, mas não creem, ou naqueles que seguem, mas são traidores. Que todos nós nos encaixemos nesse grupo, que de fato ama Jesus, porque o obedece, que de fato tem fé, porque ouve as suas palavras, pratica e por isso constrói o seu edifício sobre a rocha. Que sejamos como aqueles que creem, para quem a fé não é a saída de emergência quando tudo deu errado. A fé é o firme fundamento, é aquilo que sustenta os edifícios das nossas vidas.